Seja bem-vindo, caro amigo. Aqui estamos mais uma vez no Bem Haja, o canal para informação e formação. Estamos aqui para desenvolvermos mais um tema dedicado ou ligado a João Lourenço e a sua passagem nos Estados Unidos, a sua entrevista dedicada concedida à Voz da América. E não só. Neste vídeo nós compilamos tantos outros documentos que nos vão ajudar a compreender então o desenvolvimento desta nossa análise. De que nós vamos falar centralmente? Qual é o centro do nosso discurso aqui, da nossa conversa? É sobre a nova aliança de João Lourenço com os Estados Unidos, que faz isto o cavalo de batalha de João Lourenço para os seus 5 anos de mandato, o seu último mandato como Presidente da República. Esteja atento em tudo aquilo que vamos aqui apresentar a ti, então vais compreender o porquê que o seu cavalo de batalha é direcionado à defesa, à integridade territorial e à soberania nacional. Bom, não quero desvendar tudo aqui, mas acompanha o conteúdo completo deste vídeo e não tens nada a perder. Bom, caro amigo, se é pela primeira vez que estás aqui, inscreva-te já no nosso canal para que toda a novidade que nós trouxemos, tu também estejas a par e passo. E se tu já és o nosso seguidor, queremos te pedir para colocar o teu like e partilhar este vídeo para que muitos tenham então esse esclarecimento, tenham este entendimento e possamos assim caminhar com passos seguros sem, portanto, andarmos e não sabemos para onde de facto está a ir o nosso país e como nós podemos também nos orientar de forma individual ou de forma coletiva. Vamos a estes primeiros números e volto já para outros comentários. Na cerimônia de investidura do Presidente da República e da Vice-Presidente da República, João Lourenço anunciou boas novas para as Forças de Defesa e Segurança. O salário nas Forças Armadas Angolanas e na Polícia Nacional vão merecer uma atenção especial do próximo Executivo. O Presidente investido fez saber que esta é uma das tarefas primordiais do novo governo. A defesa da nossa integridade territorial, da nossa soberania e da ordem pública interna é sagrada para um país como Angola, que viveu décadas de conflito armado, alcançou a paz e a estabilidade há 20 anos e pretende preservá-las a todo custo. Encontraremos as melhores soluções de financiamento para o reequipamento e modernização das Forças Armadas angolanas, para as colocar ao nível do prestígio granjeado ao longo dos anos. A formação contínua dos efetivos, assim como a melhoria das condições de aquartelamento das tropas e dos seus salários, é algo a que nos dedicaremos logo nos primeiros dias da entrada em funcionamento do Executivo. Este anúncio do comandante-em-chefe das Forças Armadas Angolanas foi recebido com satisfação pelos 3 ramos e pelos efetivos da Polícia Nacional que desfilaram na Praça da República motivados com o incentivo que veio do chefe de Estado. Qual é o cavalo de batalha de João Lourenço para este seu último mandato? Este é o tema central deste documentário que eu trago para si. Aqui estás no Bem Haja, onde nós informamos e formamos. Juntamente contigo, discutimos pela tua participação nos comentários e nos momentos que nós temos as nossas lives, também tens sempre a linha aberta para colocares a tua voz ou mediante o chat da live, conversamos, discutimos, damos-te a possibilidade também para colocares o teu ponto de vista. Bom, vamos então a este documentário que aqui trouxemos para vocês. E vamos já na nossa discussão. Bem haja.
Caro amigo, estamos de volta então para esta abordagem. Como acabaste de ver nesse trecho, um documentário que estava a ser transmitido em direto no dia de posse de João Lourenço, o seu discurso de empossamento para este mandato. Muitos estivemos distraídos, muitos estavam distraídos, mas para aqueles mais atentos e que vão cavam e como nós também nos dedicamos em buscar, aqui podemos entender e compreender qual é a sua linha de força. E quero desde já, voltar a analisar convosco aquele que foi aquele trecho do discurso, a parte mais importante deste seu pronunciamento. Quando ele fez este pronunciamento, de facto, muitos disseram, mas esse é um discurso vazio e tal. É assim, quero inicialmente dizer o seguinte: quando um político está a fazer um discurso, de facto, não é o todo o discurso que importa. Não são os 30 minutos que ele fica ali a falar. Os 30 minutos muitas das vezes é só para encher, para preencher, não é, o tempo, porque ele tem vários convidados importantes que estão ali e não só, toda a nação está a ouvir. E ele, de facto, tem que falar de várias temáticas. Muitos notaram que o discurso estava vazio naqueles que eram os ensejos, não é, da cidadania, da nação. O povo, tanto faz aqueles que votaram para ele e aqueles que não votaram para ele, tinham muitas aspirações, tinham muitas esperanças em ouvir João Lourenço a falar daquilo. Bom, esta é a leitura de quem não está na posição de poder. Quem está na posição de poder, a sua leitura é totalmente diferente. Primeiro, pelo ambiente que ele vive. E olha, na vida, eu quero dar aqui já um conselho. Na vida, tu não podes viver a tua vida sem teres uma planificação. Viver a vida é necessariamente planificar. Se hoje tu tens, por exemplo, 20 anos, tu tens que começar a te preocupar como vais viver os teus próximos 20 anos. Traceja, desenha, defina quais são as tuas prioridades, quais são os objetivos ou qual é o teu objetivo principal daqui a 20 anos e daqui a 20 anos como é que tu vais então atingir este grande objetivo. Durante os 20 anos tu tens que distribuir em várias etapas e cada etapa tu tens que, portanto, cultivar, tens que construir este resultado maior que tu queres atingir. E é o mesmo que acontece com as grandes empresas, com as empresas, com programas definidos das associações, programas de governo. O governo, ele olha para 5 anos o que é que ele quer atingir. Para um político, assim também é. Ninguém vai se envolver na política sem planificar o que é que ele pretende. Se tu, por acaso, já estás no mundo da política e te atiraste assim e caíste de paraquedas, meu amigo, eu te estou a convidar a partir de hoje de mudares o teu método, de mudares o teu modo de fazer. Senão, vais perder energia, vais perder tempo e serás pura e simplesmente instrumento para os outros. Se tu queres atingir os objetivos que são os teus, queres realizar o teu sonho, planifica para realizares então o teu sonho, o teu desiderato. João Lourenço, ele está na política há bastante tempo e se tu vês todos aqueles da sua geração, muitos deles estão na política há bastante tempo. E eles não estão ali, não caíram de paraquedas. Eles fizeram já um longo percurso e cada um na vida tem um propósito a atingir. Ok, muitas das vezes nós somos chamados ou descobrimos que temos um chamado para servir o público. Na verdade, o maior propósito de cada indivíduo é fazer com que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer é para o bem do nosso próximo. Então, com esta explicação que eu estou aqui a dar, o conselho, eu quero que tu entendas em que fase João Lourenço se encontra. João Lourenço já foi militar. Para ele se tornar general,
Ele passou de praça, foi um simples soldado, foi sargento, foi subindo, passou, fez todas essas escalas. Na medida que ele ia fazendo essas escalas, ele também tinha os seus grandes objetivos a atingir, o seu sonho maior. Então, toda aquela pessoa que já chegou ao topo, muitas das vezes eles não têm a leitura como um simples cidadão. Eles estão numa outra categoria, eles estão num outro patamar e os desafios que eles têm diferem muito dos desafios de qualquer outro cidadão. Este senhor é chefe de Estado e ele vê as coisas enquanto chefe de Estado. Primeiro, enquanto indivíduo. 2, enquanto chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado, ele tem informações, tem acesso a certas informações, a certas realidades que qualquer cidadão não tem. Só aqueles que têm acesso a tais informações. Porque ele tem o domínio de certas informações privilegiadas do país, ele teve que desenhar a sua estratégia. E na sua estratégia veio em público depois da eleição, no momento da tomada de posse, qual foi o seu discurso? O seu discurso foi este. E nesse seu discurso, o ponto mais alto do seu discurso é próprio este aqui. Quais são as suas linhas de força? A sua linha de força é o setor da defesa nacional e a ordem interna. O porquê setor da defesa nacional e a ordem interna? Historicamente, sabemos o que é Angola. Historicamente, nós vimos o teatro que assistimos nas eleições, assistimos o teatro no interno do partido do próprio João Lourenço. Ok, agora vamos falar do interesse da nação. Na sua linha de força, ele diz, o primeiro ponto que ele diz, portanto, o seu primeiro objetivo, a sua primeira tarefa, ou melhor, a sua primeira etapa para os 5 anos seria a defesa da nossa integridade territorial, da nossa soberania e da ordem pública interna. Ele diz que estes elementos são sagrados para um país como Angola. O porquê que ele diz que estes elementos são sagrados para um país como Angola? Basta nós voltarmos em 75 e vermos como é que a independência foi declarada. A independência foi declarada automaticamente, um ano depois, iniciaram-se, portanto, os conflitos entre as várias fações políticas, entre os vários grupos políticos de Angola. E o MPLA, por longo tempo, sagrou-se sempre vantajoso em governar o país. A UNITA esteve na guerrilha, a FNLA desfez-se como um grupo de guerrilha e enveredou para um grupo político pacífico e que estava no exílio. Em 92, então, conseguiu-se conquistar a reconciliação nacional, ou melhor, apaziguaram-se o conflito armado e tentou-se reconstruir, tecer a reconciliação nacional e a convivência democrática, e que não foi fácil até nos anos de 2002, que tivemos o desaparecimento físico do outro líder, grande líder do partido UNITA, o Malheiro Savimbi. Bom, o segundo ponto, quero concluir, desculpem, este primeiro ponto, porque que a defesa da integridade territorial e a soberania nacional e a ordem pública é sagrado. É sagrado porque, de facto, ainda temos muitos problemas a superar no que tange à ordem interna. Há muita desordem, mas esta desordem existe um culpado, existem responsáveis. Eu não quero dizer aqui quem é o responsável, cada um de vocês, enquanto angolanos em particular, porque este vídeo não está a ser visto só pelos angolanos, mas para os angolanos, vocês muito bem sabem quem são os responsáveis desta
desordem que nós temos. Por exemplo, nestes dias está a correr como manchete o problema, por exemplo, da droga em Angola. Quem são os donos da droga? Quem são os patrões? Quem são os barões da droga em Angola? Tudo isso vocês têm já as vossas respostas. O seu segundo ponto, na sua linha de força, é a preservação da paz. E para a preservação da paz, ele diz que se deve fazer a todo custo. Portanto, João Lourenço, para preservar a paz, ele está disposto a pagar o preço que for necessário. E não é uma pouca brincadeira. Quero lembrar que João Lourenço, ele é de escola militar. Todo o seu percurso foi militar e político. Enquanto político, sempre foi militar. Ele é um militar da reserva, mas enquanto chefe de Estado, até nem podemos dizer que ele é militar da reserva, porque um chefe de Estado, mesmo não tendo participado, digamos assim, não cumpriu com a vida militar ativa, mas enquanto estás a exercer a função de chefe de Estado, és, em todo caso, o chefe das Forças Armadas do país. Enquanto chefe de Estado, tu é que és o chefe, tu é quem dás as ordens. A última ordem às Forças Armadas da nação, o chefe és tu. Então, tens que te sentir, em todo caso, militar. Existem momentos que tens que colocar o fardamento. E assim é. João Lourenço não deixa de ser general em exercício, porque ele é o chefe das Forças Armadas. Bom, vamos à frente. Na sua linha de força, o seu terceiro ponto, o que é que ele diz na sua estratégia? O que é necessário fazer? O que é que ele tem que fazer? Quais são os esforços que têm que ser empreendidos? Portanto, encontrar as melhores soluções de financiamento para reequipar e modernizar as Forças Armadas angolanas, colocá-los ao nível do prestígio granjeado ao longo dos anos. Bom, sabemos que o nosso conflito armado angolano durou mais de 20 e tal anos, não é? Quem diz 27 anos, é quem diz 20 anos. Bom, estamos ali na casa entre os 20 e os 30 anos. Durante este tempo todo, Angola participou num conflito armado internacional, onde participaram cubanos, sul-africanos, americanos e russos. Houve forças mercenárias vindas também de outros países. Então, Angola granjeou uma grande experiência e dessa experiência tornou-se expert. E por se tornar expert, como diz a teoria de Porter, não é? A especialização das nações e a vantagem competitiva, cada nação tem que se especializar em alguma coisa. E na região da SADC, não é? Da África Austral, Angola é especializada em digamos assim, especializada em conflitos armados. E quando dizemos que é especializada em conflitos armados, isto é, manutenção da paz, contrariar as agressões internacionais, contrariar, digamos assim, os tumultos, contrariar e desmantelar, digamos assim, iniciativas rebeldes nos territórios dos países pertencentes à SADC, porque Angola tem estado a participar em várias operações de desmantelamento, de tentativas de golpe de Estado e muito mais. Em termos de serviços de segurança, por exemplo, Angola é um dos maiores experts na região, porque muitos países, de facto, têm solicitado estes préstimos para Angola. Angola participa para a independência da Namíbia, que não é segredo para ninguém. Angola participa, e porque até era
o cérebro pensante para a destituição de Mobutu e colocar Joseph Kabila, pai, no poder. Angola participou e deu também homens. Angola derramou sangue para que o povo da República Democrática do Congo, portanto, conhecesse a verdadeira democracia, que até hoje está a custar grandes preços. Angola tem estado a intervir para a Guiné Equatorial. Angola também interviu nos momentos de grandes conflitos armados na República do Congo, Brazzaville. Angola, bom, podemos enumerar aqui muitas coisas, e não só Costa do Marfim, na Guiné-Bissau, em Mali, em muitos sítios na República Centro-Africana. Angola participou e, digamos assim, conseguiu pôr o país, digamos assim, apaziguar um conflito interno que era muito quente. Angola participou no momento mais difícil para estabilizar a situação na República Centro-Africana. Muitas são as questões que podemos estar aqui a elencar. Bom, a outra linha de força de João Lourenço é a formação contínua dos efetivos. E depois ele diz: devemos melhorar as condições de aquartelamento das tropas e dos seus salários. Estes são, portanto, as linhas de força de João Lourenço. Eu quero voltar a tocar no compromisso número 3, onde ele diz encontrar as melhores soluções de financiamento para reequipar e modernizar as Forças Armadas de Angola e colocá-las ao nível do prestígio granjeado ao longo dos tempos. Este é, então, o ponto fulcral da força, da linha de força de João Lourenço. E por causa deste compromisso, João Lourenço vai nos Estados Unidos, João Lourenço muda a sua estratégia, João Lourenço faz a transição, não é? Dos seus velhos aliados, que vão se tornar velhos aliados, e ele torna-se então para a linha dos Estados Unidos. Vocês vão ouvir agora o que é que ele diz neste trecho, pela pergunta que lhe foi feita pelo jornalista da VOA, e aqui onde está a mãe e o suco principal deste nosso vídeo. Obrigado tu que estás a nos acompanhar. Já passaram lá 20 e tal minutos, mas é importante que tu estejas aqui a acompanhar isso. Escuta aquilo que João Lourenço está a dizer. Deixa já o teu like, inscreva-te tu que estás aqui pela primeira vez, e vamos então às declarações de João Lourenço. No encontro que manteve com o secretário de Estado americano, em que estava o secretário da Defesa, também Lloyd Austin, o general Austin disse que Angola está interessada em algumas aquisições nos Estados Unidos. E ele disse que o Departamento de Defesa está em ligação com o Departamento de Estado para avaliar esses pedidos de Angola. A que é que o secretário de Defesa se estava a referir? Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Reequipamento militar. Como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética. Sim. E nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN. E olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição. Portanto, para ser claro, é isso a que ele se referiu. Como acabamos de ver, caro amigo, João Lourenço foi muito específico, foi muito claro a dizer que pretende-se que os Estados Unidos participem no programa de reequipamento e modernização das Forças Armadas de Angola. Bom, não é uma operação fácil, não é uma decisão fácil. E outra coisa que João Lourenço diz nesta mesma entrevista, que eu não trouxe aqui, o seguinte: as nações são soberanas
e não devem ser, não é, esforçadas por ninguém a tomarem uma decisão estratégica das suas relações, das suas relações internacionais. Cada país é soberano. Se até um tempo Angola estava aliada à Rússia ou à ex-União Soviética, depois Rússia, e ao bloco da esquerda, João Lourenço, enquanto chefe de Estado, na sua linha estratégica, achou por bem mudar de rota, deixar a linha, digamos assim, deixar a ala dos países não alinhados e abraça então a linha dos países da NATO, que é a OTAN, ok? A Organização dos Países do Atlântico Norte, do qual os Estados Unidos da América é a principal força. Estados Unidos da América é o principal fornecedor de técnica militar. João Lourenço diz que nós temos até hoje a técnica soviética. É chegado o momento para fazermos essa transição em começarmos a utilizar, não é, a técnica da NATO ou a técnica da OTAN. Bom, estas são palavras muito chaves e nós estamos a ver o comportamento de João Lourenço, o que está a acontecer na praça africana, na praça política dos conflitos em África. A Rússia voltou a aparecer com muita força. Existem vários países que estão a se aliar com a Rússia está a aparecer, e alguns países que tinham seus interesses no território africano estão a perder terreno, no caso, por exemplo, da própria França, que tem muita presença. E outra coisa que é necessário aqui observar. Observa o que está a acontecer nos Grandes Lagos. Nos Grandes Lagos é o conflito entre Ruanda e Burundi, que num outro vídeo iremos também voltar aqui a abordar de uma forma muito penetrante. Estamos a ver que Angola está a jogar, não é, um papel muito preponderante. Por que Angola recebeu o papel, não é, de jogar a diplomacia, principalmente na apaziguação deste conflito? E Angola tem uma linha, Angola lidera uma linha estratégica para apaziguar aquele conflito. Mas o que é que está a acontecer? Estamos a ver que os Estados Unidos, não é, apoiou-se muito a Angola. Houve uma grande movimentação diplomática entre Angola e Estados Unidos. João Lourenço está, de facto, a procurar conquistar esta grande aliança com os Estados Unidos. João Lourenço colocou-se à disposição, abriu a sua linha diplomática em tecer, em construir esta linha forte. E já decidiu e veio em público declarar que, portanto, vai comprar técnica militar dos Estados Unidos e quer que os Estados Unidos participem no reequipamento e na modernização das forças armadas angolanas. Se os Estados Unidos participarem no renovamento, na modernização do exército angolano, das forças armadas angolanas, de facto, os Estados Unidos não vai querer aceitar fazer isso com a presença da Rússia, não vai querer fazer isso com a presença da China, porque é a NATO. E estamos a ver o conflito que existe agora entre a NATO e, digamos, entre vírgulas, a Rússia no território da Ucrânia. Ora bem, nas Nações Unidas, quando houve aquela resolução para se condenar a agressão da Rússia contra a Ucrânia, Angola tomou uma posição muito exposta, não é? Historicamente, sabemos a relação que existia entre Angola e a Rússia. Devemos entender aqui uma coisa também. Em termos de dívida, Angola já sanou toda a sua dívida com a Rússia. Toda aquela dívida que Angola tinha na época da guerra civil em Angola, Angola conseguiu pagar, já liquidou aquela dívida.
É bem possível que existem outras dívidas, digamos assim, adquiridas durante esses últimos anos, mas que é uma dívida que em pouco espaço de tempo pode-se muitíssimo bem liquidar. Então, há um tempo para cá, essa estratégia de Angola virar-se para os Estados Unidos começa já na altura em que João Lourenço era o ministro da Defesa. João Lourenço foi recebido com apoteose no Pentágono. João Lourenço começou a trabalhar em diplomas muito importantes. Merkel fez, acredito eu, 2 viagens em Angola. A Itália fez 3 viagens estratégicas em Angola, do mais alto nível. 2 vezes, não, 3 vezes, portanto, 3 viagens de primeiros ministros italianos, não é? E uma viagem do presidente da República Italiana foi para Angola, que é muito raro um primeiro-ministro fazer um périplo assim em países africanos. Por 2, 3 vezes, os primeiros ministros italianos, começou com Matteo Renzi, depois esteve em Angola o Gentiloni. E quando eles foram, para a vossa informação, muitos não sabem. E eu já disse aqui, nos momentos anteriores, em outros vídeos, o seguinte: quando a diplomacia ou quando existem interesses privados de países desenvolvidos, as grandes empresas que querem vir investir em África não se movimentam em vão. Não só em África, em toda a parte do mundo. Eles fazem sempre acompanhar com a diplomacia do país, fazem sempre acompanhar com o governo. O governo é quem abre as portas. O governo deste país é quem, não é, negocia com outra nação a favor dos interesses das empresas privadas, das grandes empresas estratégicas do seu país. Bom, quando a Itália vai para Angola, tem um grupo, ou melhor, tem uma ordem de empresas que fazem parte da Finmeccanica, Federação, das Indústrias Mecânicas da Itália. E essa Finmeccanica tem lá empresas estratégicas para a Itália. Quais são essas empresas estratégicas? Aquelas empresas italianas que fabricam armamento pesado, não é? Helicópteros de guerra, armamentos de artilharia e tantas outras coisas. E estas empresas foram em Angola, estiveram em Angola, representadas ao mais alto nível destas empresas. Isto é, os diretores gerais, os presidentes dessas empresas foram, juntamente com o primeiro-ministro Renzi, o primeiro-ministro Gentiloni e com o presidente da República, o chefe de Estado italiano, esteve lá. E este dossiê começa já quando José Eduardo Santos ainda era presidente e João Lourenço ministro da Defesa. Para vocês verem, a própria França, Macron estava para ir para Angola tempos idos, não é? Quem esteve em Angola várias vezes, esteve o senhor Sarkozy, esteve em Angola. Penso eu que também o François Hollande, não sei se chegou de ir para Angola, não é? Também existem essas tratativas interessantes sempre no setor militar. Bom, para vocês verem que a nova linha estratégica, a nova aliança de Angola em termos militares entra a OTAN. Angola agora se está a tornar um grande aliado da OTAN. Bom, não sei se é um scoop que eu estou aqui a dar, mas para quem sabe observar, quem tem olhos, quem faz leitura, quem sabe intuir, pode já chegar a esta conclusão, não é? Então, agora eu quero vos propor uma outra parte da comunicação das próprias Forças Armadas angolanas, feitas por um brigadeiro que o nome me foge e não consegui, portanto, identificar o nome do senhor, mas imagens de cortesia da própria televisão pública de Angola, o senhor veio
em público estrategicamente e fez uma comunicação no dia do empossamento de João Lourenço. Ouvem, escutem esta comunicação. É uma comunicação estratégica para começar e para demonstrar a pomposidade, não é? Da estratégia militar de Angola, para comunicar não só para digamos assim, o povo angolano, para o cidadão nacional, mas também para os países vizinhos e os países que jogam influência com Angola. Então, já tens aqui alguns números sobre o cavalo de batalha de João Lourenço. Vamos degustar, como se diz em italiano ou em espanhol, vamos degustar este vídeo. Mas quero antes te pedir para te inscreveres e deixares um like e partilhar este vídeo para mais pessoas terem acesso. Vamos então a este vídeo. É uma comissão que foi criada ao abrigo do despacho de Sua Excelência General de Exército, chefe do Estado-Maior-General, que criou uma comissão para a organização do desfile central da investidura Sua Excelência Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, e o conceito em si, esse conceito foi discutido por os 3 ramos das Forças Armadas, incluindo a Polícia Nacional. Como sabe, senhor jornalista, dos eventos todos relativamente às outras investiduras e o 40º aniversário da independência de Angola, onde prevíamos demonstrar o material, ou seja, os meios técnicos que as Forças Armadas, ou o material de guerra que as Forças Armadas possuem, não convinha naquela altura, mas é chegado o momento do nosso povo, acima de tudo, e dos países vizinhos, perceberam um bocado, afinal de contas, o que é a estrutura militar das Forças Armadas. Daí que veio a ideia de introduzirmos uma outra dinâmica na exposição, dinâmica dos meios que há pouco tempo nós observamos, e pensamos nós que a população já tem a noção daquilo que são as suas Forças Armadas, e obviamente que a missão é de defender o território nacional, o espaço aéreo, a orla marítima, o espaço terrestre, e com a introdução de nova técnica de combate acima de tudo. A artilharia, defesa antimíssil e a aviação foram os meios apresentados neste desfile militar na Praça da República, numa clara demonstração da capacidade do exército angolano. Foram veículos de transporte de tropas, quer de carga sólida, quer de carga líquida. Foram carros de combate com maior incidência para a técnica blindada, artilharia autopropulsada, artilharia tracionada, portanto é aquela artilharia que estava sendo rebocada por caminhões, quer a artilharia terrestre, assim como artilharia antiaérea. Nesta também tivemos a possibilidade de exibir artilharia reativa, tal como tiveram a oportunidade de ver, portanto, a artilharia, o Deus da Guerra. Sem artilharia, obviamente, que as forças terrestres não alcançam os objetivos pela qual muitas das vezes são almejados, e daí a melhor forma de destruição e aniquilamento do inimigo é o emprego da artilharia. E aqui também exibimos vários tipos de artilharia, quer a tracionada, quer a de rodas, quer a de esteira, etc, etc. Para além da aviação, que também temos a oportunidade de observar. As Forças Armadas angolanas estão, assim, preparadas para missões de paz e de defesa da integridade do território nacional. Apoiar as calamidades, as cheias, e aí onde efetivamente for chamada para ações humanitárias, elas também estão preparadas. Também tivemos a oportunidade de exibir alguns meios, que é o Caspir, que são veículos de roda de apoio à paz, se tiveram a oportunidade de observar, e das missões todas que as Forças Armadas têm estado a levar a cabo, não só no país, como nos países vizinhos e dentro, no âmbito da SADC e da SEAC, como todos nós soubemos, tem sido, digamos assim, tem sido marcante. Daí que, numa fase como esta, preparamos-nos para que as Forças Armadas elevem cada dia que passa o seu nível de capacidade e prontidão combativa para corresponder com o momento atual. Neste desfile, destacamos também os diferentes ramos da Polícia Nacional que na Praça da República mostraram o potencial e as capacidades da corporação.